É o quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba. É um prazer receber aqui a doutora Tânia Macedo Gonçalves, especialista em alergia e imunoterapia. Tudo bem? Como está, Tânia? Tudo bom? Tudo bem, prazer em recebê-la aqui, Prazer é meu estar aqui mais uma vez. Estamos ao vivo, você vai poder participar. Da última vez, muitas pessoas participaram, tirando suas dúvidas, e você vai poder participar conosco. Hoje a gente vai falar e conhecer um pouco mais sobre imunoterapia. Tânia, o que seria, o que é para o nosso público que está em casa, conhecer um pouco mais e entender o que é a imunoterapia? A imunoterapia ela é mais conhecida como a vacina de alergia. Perfeito. Tá? Então, na nossa área, na alergia e imunologia, a gente usa uma imunoterapia específica. Porque as alergias, elas são próprias, cada pessoa vai ter uma alergia de um determinado antígeno, que é um corpinho estranho. Pode ser ácaro, pólen, fungo. Então, a imunoterapia é feita para aquilo que o paciente tem alergia. E é um tratamento que existe há mais de 100 anos. Olha só. E que ele vem sendo modificado, aperfeiçoado. E é o único tratamento que vai modular, ele modifica a resposta alérgica. Perfeito. Ele é para ser feito em conjunto, ele tem as suas indicações precisas, mas ele tem uma atuação diferente dos medicamentos. Para a gente entender, tem até uma ilustração aqui bacana, né? A questão da alergia, doutora, geralmente é algo externo que vai desencadear, sim, correto? Sim. E a alergia, na verdade, é uma maneira que o corpo reage, como se fosse uma defesa do corpo, seria isso? Na verdade, a alergia, ela não é uma falta, ela é um excesso de defesa. Excesso, perfeito, tá? Perfeito. Então, quando a gente tem um antígeno, um corpo estranho chegando... O nosso corpo reconhece essa substância e produz uma defesa através de um anticorpo. Ele é chamado IgE, tem um formatinho de um Y, tá? Só que no alérgico, quando ele produz essa IgE, ele vai produzindo, ele não tem o break. Então ele produz em excesso e esse excesso vai provocar um excesso de sintomas. Perfeito. Então, uma pessoa não alérgica, ela tem contato com uma poeira, ela vai espirrar, ela vai tossir 1, 2 vezes. O alérgico, ele entra numa crise, ele vai tossir, espirrar, trancar, e em vez de durar alguns segundos, dura horas, dias e vai se arrastando. Puxa vida. Tá? Então, os tratamentos são feitos no intuito de controlar isso. Perfeito. Né? Os medicamentos, a gente tem medicamentos tópicos para as alergias, se é pele, pomadinha, se é nariz, spray, se é asma, controle com spray oral. E eles vão atuar ali no sítio onde já foi machucado. É como se eles são anti-inflamatórios, certo, que vão neutralizar a ação dessas substâncias que inflamam o local. Os antialérgicos, os remédios por boca, eles vão fazer com que a gente não sinta tantos sintomas. Já a imunoterapia, ela vai atuar modificando essa resposta. Ela tenta bloquear esse excesso de anticorpo. Ela atua formando anticorpos bloqueadores. Eles se ligam nesses anticorpos formados, não deixam eles romperem as células para que as substâncias venham inflamar os nossos órgãos. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, doutora Tânia, que faz parte do quadro da Unimed Piracicaba. Estamos falando sobre alergia e hoje conhecendo um pouquinho mais sobre imunoterapia. Participe conosco, 2534-1234. Se você tiver alguma pergunta, pode ser pelo WhatsApp também. É o 99141-1048, é o WhatsApp do programa Piracicaba Agora. Pois não, Maria? Doutora, eu tenho 2 dúvidas. Primeiro, eu queria saber a questão da etimologia da palavra, se tem a ver com imunidade, né? Se você tem baixa imunidade, está mais propensa a alergias, né? E como funciona a imunoterapia no organismo? Ela, assim, olha, você não tem baixa imunidade, não. Ela é um distúrbio da imunidade, porque quando a gente está produzindo a nossa defesa são soldadinhos que estão ali prontos para vigiar o nosso organismo. Tem vários tipos de soldadinhos. Entre esses, tem essa proteína chamada IgE. Tá? Então, essa IgE, quando ela está em excesso, ela vai provocar uma reação exacerbada. Isso que provoca os sintomas de alergia. Tá? A imunoterapia, o nome imuno é porque é um tratamento imunológico que ele vai ter várias frentes de ação, entre elas bloquear essa proteína, para que ela não consiga romper a célula. O rompimento da célula libera substâncias inflamatórias que elas vão no nariz, no olho, no pulmão, na pele, dependendo do sítio de cada pessoa.
Ok. Tá? Agora, como que ela é feita, essa vacina? Essa vacina, ela é uma modulação do sistema imunológico. Ela vai estar brigando um pouco com a nossa genética. Olha. Então, a gente vai aplicando concentrações muito diluídas, baixinhas, daquele antígeno, daquela substância que eu tenho alergia. Então, se eu tenho alergia do ácaro, eu vou aplicar concentrações baixas do ácaro naquele paciente. Nós vamos aumentando, 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 até conseguir com que o organismo aceite aquele ser como parte dele e pare de reagir tanto. O resultado final é mais ou menos isso. Só que são vários mecanismos imunológicos, a nível das células e das proteínas. Ô, Tânia, você falou que vai mudando a genética, é isso? A gente não muda a genética, a gente modula o sistema imunológico. Ah, entendi. Enquanto ele foi fabricado para produzir excesso de IgE, nós vamos fazer com que haja uma mudança lá nas células iniciais para que elas produzam mais IgG4. Ok. IgG4 é o que dá o break na IgE. Perfeito. Tá? É a ação principal. Agora, o inverso pode acontecer também, seria isso quando eu desenvolvo alergia de algum produto, enfim, né, de alguma substância, que é o caso aqui que você está até exemplificando, né? Eu posso desenvolver também, quer dizer, o meu organismo, ele pode fabricar uma alergia, seria isso? As alergias que são via anticorpo, que são as que respondem à vacina, elas têm que ter anticorpo para aquela substância, tá? Foi isso que a gente estava explicando. Certo. Agora, eu vou desenvolver essa alergia com o tempo. Eu nasço, vou ter assim, um nascimento, eu estou lá programada, eu tenho a capacidade de produzir esse anticorpo. Mas ele só vai ser produzido se eu entrar em contato com aquela substância. Correto. Então ele começa sendo produzido de pouquinho e vai aumentando. Então, conforme eu vou respirando ácaro, eu vou produzindo mais. Se eu tenho alergia do gato, conforme eu entro em contato, eu vou produzir bastante anticorpo. Quando o nosso organismo já está cheio de anticorpo, que ele vai se ligando nas células, aí que ele consegue romper a célula e liberar as substâncias inflamatórias. E aí que eu vou causa... perceber a alergia, mas ela está acontecendo já desde o momento que eu nasci. Eu estou programado para isso. Eu tenho contato, eu vou reagir. Perfeito. Leite é muito comum na criança pequena, ela tem um contato com leite das primeiras vezes, ou criança alérgica já vai ter vômito, incha, fica vermelho. A gente já sabe que é uma reação mais grave com leite. Com leite. Agora, tem alergias que a gente fala que não são mediadas pelo anticorpo, que aí são as de contato com produto químico. Certo. Né? Essas a gente não usa vacina para isso, está errado. Na verdade, você isola a pessoa do produto, né? Exatamente, você vai tirar aquele produto. E o produto químico, no contato, ele não vai produzir anticorpo, ele ativa outras células. Então a vacina não vai ter como agir. Perfeito. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, né? Doutora Tânia conosco, faz parte do quadro aí da equipe da Unimed Piracicaba. Você pode participar conosco pelo telefone, está aqui embaixo, 2534-1234. Esse programa é ao vivo, estamos ao vivo, 19 horas e 10 minutos. Mas ele é reprisado, né? Hoje, sábado e domingo. Você acompanha aí a participação. Aliás, tem telefone, é isso? Alô, boa noite. Alô? Boa noite, Natan. Simão do Gilda. Ô, Simão, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, pode fazer sua pergunta para a doutora Tânia, ela está ouvindo, pois não? Eu fui diagnosticado como alergia do tipo mista e foi feita uma vacina, mas toda vez que eu tinha algum tipo de infecção no pulmão, o médico parava o tratamento e voltava na dose inicial. Eu queria saber por que isso. Pois não. Obrigado pela participação. A imunoterapia, ela interage com o sistema imunológico. Quando eu tenho alguma infecção, que eu estou em atividade de doença, ou mesmo da própria alergia, quando ela está descompensada, eu tenho que parar a imunoterapia naquele período, esperar tratar aquele paciente, porque isso pode provocar reações colaterais, efeitos indesejáveis da vacina. Aumenta o risco de ter reação ao tratamento. Por isso que é importante, no período de doenças mais graves, infecções ou mesmo exacerbação, a gente não aplica a vacina, pede para o paciente aguardar o controle da doença e aí retoma o tratamento. Perfeito.
Tem participação com a Maria, WhatsApp. Diga, Maria. Sim, doutora. A Sueli está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela quer saber se vitiligo é alergia. Pergunta boa. Não, o vitiligo não é alergia. Aham. Tá? O vitiligo é uma doença dermatológica e ele não é formado por esse tipo de alteração. Não é através do anticorpo. A gente só chama de alergia quando a gente tem anticorpo presente na patologia da doença. Não é o que acontece com o vitiligo. Com o vitiligo. Doutora, destacando uma situação também, no caso, nos meus familiares, o meu pai, por exemplo, né? Ele tem uma certa alergia, desenvolveu até bronquite por conta da alergia. Agora ele fez o tratamento há pouco tempo, uma bronquite pegou lá atrás, enfim, foi descoberto agora que a alergia dele, que a bronquite dele é decorrente de uma alergia. Eu percebo que eu também tenho isso, né? Perfume, produtos que me provoca assim que eu tenho que sair, eu procuro a saída do lugar, né? E isso é complicado porque no dia a dia você entra no ambiente e você está com perfume. É genético também, doutora? Sim, a alergia ela tem um componente genético. Aham. Eu posso nascer alérgico de uma família não alérgica, mas se eu tenho um pai alérgico ou uma mãe, a minha chance de nascer com alergia sobe de 30% para 50%. Uhum. Se os dois são alérgicos, 70% de chance de também desenvolver alergia. Uhum. E esse caso é uma asma alérgica, né? Essa bronquite, a bronquite é o nome que a gente dá para crise, para inflamação do pulmão. Sei. Perfeito, quando ela é de repetição de causa alérgica, o nome é asma. Ah, perfeito. Que é uma das doenças que quando a gente entra com a imunoterapia, um pouco mais precoce, se eu tenho um diagnóstico mais cedo, eu já tenho uma rinite, já tenho uma sensibilidade, e eu percebo isso, eu faço um teste alérgico, confirmo, e a gente entra com uma vacina, é para tentar bloquear essa evolução da doença. Correto. Às vezes a gente consegue impedir uma asma, impedir uma asma mais grave, diminuir a necessidade de medicamento. Perfeito, perfeito. Olha, vamos fazer um rápido intervalo, tem participação pelo WhatsApp, chegou pergunta pelo telefone também. Rapidinho o intervalo, a gente já volta com a doutora Tânia aqui falando sobre a questão da alergia e também conhecendo um pouco mais sobre a imunoterapia. Intervalo é rapidinho, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva. Pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba agora, estamos no quadro que ajuda a população, trazendo conhecimento e informação. É o quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba. Unimed Piracicaba que é um destaque na Unimed Brasil. Né? A gente tem um hospital maravilhoso, né? Em destaque para você aí, ó. Esse é o hospital da Unimed, referência aí até para fora do país. Hospital que será com mais setores ampliados também. Tudo isso à disposição de você que é associado, viu, gente? Olha só, tecnologia de última aí, com o preparo de todos os seus componentes. Então, isso é muito importante, saber que tem o Hospital Unimed, que você possa ter o plano e contar com o hospital com tanta tecnologia. Para você, mais informações, segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, a equipe vai estar à disposição, você entra em contato no telefone 3417-1800. Unimed Piracicaba. Um abraço para o doutor Youssef, sempre acompanhando o programa Piracicaba Agora. A gente continua com a doutora Tânia aqui falando sobre alergia. Meu Deus, morar numa cidade... Você viu que chegou de flores? Só viu que mandaram para nós? Cada flor linda, né? Piracicaba já começa, primavera chega antes aqui. Né? É flor para todos os lados. É complicado quem sofre também com as flores, né, doutora? Os pólens, eles são os grandes vilões também. Quem tem alergia a pólen sofre bastante, como quem tem alergia a ácaro. Só que na nossa cidade, apesar de ter época que está mais florida, a gente não tem tanta estação polínica. Quando a gente está num consultório investigando, a concentração de pacientes, o número de pacientes que têm alergia a pólen
não é tão alta quanto quem tem alergia a ácaro. Sim. Tem vacina também para tratamento de reação a pólen. Ah, que ótimo. Né? Elas são umas vacinas que têm um pouquinho mais de reação, que a gente tem que acompanhar o paciente bem de perto, mas é possível de sensibilizar a pólen. Perfeito. Tem participação, Maria? Pois não, sim. diga. Olha, a Aline, doutora, ela está com um bebezinho de 6 meses lá assistindo a gente também, e ela quer saber por que não pode dar antialérgico para bebê, né, só acima de 2 anos. Ela diz que é o recomendado. Ela disse que deu para o bebezinho dela de 6 meses. Ela quer saber o que pode acontecer. O antialérgico, ele não é apropriado para criança menor de 2 anos, até porque não tem muitos estudos. Mas tem antialérgicos que são liberados a partir de 6 meses e que em algumas situações a gente pode utilizar antes. Isso é porque o bebê tem que estar com o sistema bem maturadinho, o fígado, os antialérgicos têm eliminação hepática, eliminação renal. Eles podem ter efeitos sedativos maiores nos bebês, então a gente tem que tomar muito cuidado e respeitar essa orientação. Perfeito. Nunca fazer medicação em casa sem acompanhamento médico, sempre ter um médico responsável, principalmente nas crianças pequenas, em relação ao uso do antihistamínico. E procurar uma orientação do alergista ou do pediatra para indicar um antialérgico mais adequado para essa idade. Perfeito. Já em cima da imunoterapias, quanto tempo leva um tratamento de imunoterapia? No caso, a senhora falou, no caso dos pólens, a pessoa é alérgica, qual que é o tempo mais ou menos de tratamento? O tempo médio da imunoterapia, ele vai de 3 a 5 anos. Tá. É um tratamento muito lento, a gente tem que fazer um período de adaptação desse paciente, onde a gente começa com doses muito baixas, elas vão sendo aumentadas gradativamente até atingir uma concentração que a gente chama de concentração ótima, aonde a vacina não provoque reações no paciente, mas que já consiga exercer o efeito inibitório das alergias. Quais são os tipos que existem, doutora? Só para a gente entender também. A imunoterapia mais utilizada e com eficácia maior comprovada é a subcutânea, de aplicação subcutânea, que inicia semanal, depois de um tempo a cada 10 dias, a cada 15, faz uma manutenção em 15 dias. No final a gente termina com uma por mês, em alguns raros casos a cada 45 dias. Existe também a imunoterapia sublingual, ela tem algumas desvantagens, porque para ela atingir uma dose considerada ótima, são doses muito altas, o que encarece o tratamento. A outra desvantagem é lembrar que são gotinhas que são usadas 3 vezes na semana, então é mais fácil não ter uma aderência a esse tratamento. E o custo ela acaba sendo um pouco mais cara do que a imunoterapia subcutânea. E também o tempo de ação dessa imunoterapia. Ela é uma imunoterapia boa, a gente usa em crianças, às vezes em pessoas mais idosas, para não ter a aplicaçãozinha, né? Apesar que a aplicação é pele, é subcutânea, ela não é dolorida, não atinge músculo, as crianças acabam aceitando bem. Mas nos muito pequenininhos a gente faz a sublingual. Sublingual. E como a gente precisa de doses altas para atingir, ela encarece um pouco. E o tempo, o efeito dessa imunoterapia, a gente vem vendo que ela tem uma durabilidade um pouco menor. Porque, como a gente falou no início, a gente não muda a genética, a gente modula o sistema imunológico. Perfeito. Então, depois de alguns anos, cerca de 6 a 10 anos, algumas pessoas que vão contribuir com o controle ambiental, o efeito da imunoterapia maior, ele começa a fabricar de novo aquele excesso de anticorpo. Então, aí a gente tem que fazer um reforço do tratamento. Ela não é um tratamento definitivo. Perfeito. Tem participação? Tem mais perguntas chegando? Pois não, Maria, diga. Tem sim. Doutora, a Carmen, ela diz que tem alergia à carne. Quando como, fico cheia de pintinhas vermelhas. Eu poderia fazer essa terapia? E eu queria que a senhora já falasse também quais são as doenças mais tratadas com a imunoterapia. As doenças que são tratadas com imunoterapia predominam asma, rinite, picadas de inseto, principalmente os insetos venenosos. Existe também, mas é um mecanismo um pouquinho diferente, sublingual para estrófilo, que é só picadinha. A gente usa a imunoterapia para candidíase de repetição, que é um fungo que compromete as mulheres. E existe, no caso do alimento, um tratamento que não é uma vacina de alergia, é uma dessensibilização em relação à carne. Primeiro a gente tem que fechar certinho esse diagnóstico, fazer a dosagem de anticorpos,
determinar se é com uma quantidade mínima que chega a reagir e fazer a desensibilização. Isso é possível, não é um tratamento muito habitual, né? Ainda mais se for uma pessoa adulta, porque a desensibilização tem mais risco de reações do que uma imunoterapia. Atualmente eles têm chamado de vacina do leite, quando essa desensibilização é feita pelo leite de vaca. Mas a gente não chama de vacina, de imunoterapia, porque a imunoterapia, elas são produzidas em laboratórios específicos, reconhecidos, elas têm que ter uma padronização. E quando a gente faz isso com o alimento, não é possível ainda fazer padronizado. Então, tem uma forma de tratar que é desensibilização. É começar com quantidades muito pequenas e ir aumentando, mas isso não deve ser feito em casa, tem que ser feito sob acompanhamento, com exames antes, para a pessoa não correr risco de uma anafilaxia, de uma reação grave. Perfeito. Doutora Tânia, eu quero agradecer a sua presença aqui. Antes de nós encerrarmos, tem um agradecimento também aí, né, Maria? Sim, olha, o Tico está lá acompanhando, o doutor, ele dá excelente noite a todos, e a doutora Tânia Flores, que com muita propriedade cuidou do meu filho, Eric Yuri, hoje com 22 anos, excelente profissional. Maravilha. É o carinho aí do Tico com a senhora. Doutora. Obrigada. Maravilha, obrigado, Tico, pela sua participação. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu vou ter que fazer o tratamento para reduzir um pouquinho, né? Que quem sofre é quem está perto de mim. A minha esposa não usa perfume, a Ana também não pode usar perfume, né, Ana? A Ana todo mundo. É paciente da doutora, né? Que maravilha. Logo a Ana vai usar perfume. Olha lá, eu vou fazer o tratamento, tá bom? Toma vacina. Muito bom. Tânia, muito obrigado mais uma vez, Obrigada viu? a vocês Muito obrigado pela presença. Obrigada. Você acompanhou o quadro, então, o quadro que fala sobre saúde, o quadro Saúde Agora.